Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nico Oliveira e eu fiz uma recente aquisição do teclado CTS 300 da marca Casio. Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma maneira um pouco mais fácil de conseguir conectar esse teclado que tem a possibilidade de como controlador MIDI no software Reaper, que é um software de áudio, né, que você consegue instalar plugins, consegue fazer gravações de áudio. E eu tive muita dificuldade no começo porque eu não encontrei quase conteúdo no YouTube referente a esse assunto. E eu decidi trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Vamos pro vídeo. Então, pessoal, bom, agora eu tô aqui com o teclado, né? Eu vou colocar ele como se a gente fosse ligar, tá? Primeiro passo, então, pra gente conectar ele como MIDI, primeiro passo é ligar o teclado. Importante. Uma vez que você ligou o teclado, você vai vir na opção Function, né? Aí aqui você não vai avançar assim, tá? Sempre que você avança assim, ó, você já entra dentro da função que o teclado te oferece, que no caso é o Transpose, né? Para você abaixar tom, subir tom. Então você vai mexer pelas setinhas, tá bom? Então, para a gente conectar, isso aqui vocês já devem ter visto, né? Isso aqui tem bastante vídeo falando como que você liga ele como MIDI. Aqui ele está selecionado um canal só, né? Porque eu quero controlar um canal só. No meu caso já está. Se ele tiver como 16, você tem, né? 16 opções, né? Possibilidades. Mas eu quero um só. Então, vou deixar aqui um só. Dou um back, voltar. Certo? Aí, ótimo. Mid, Alt, Oct, Shift. Está selecionado 0 porque ele está na oitava 0, né? Está no normal, padrão normal aqui do teclado. Por enquanto não é importante pra gente, mas ele tem uma função no MIDI, depois eu vou mostrar pra vocês. MIDI Alt Velocity também tem uma função, vou mostrar pra vocês, faz parte. Por um volume é o volume dele. Isso aqui. Isso aqui é importante para nós. Geralmente ele já vem de fábrica como ON. O que é o ON? Ele está saindo o som nativo do teclado, ou seja, os timbres do teclado você está tocando normal, certo? É o som que tem no teclado que vai sair pelos alto-falantes. Você está fazendo um controle local do teclado, né? Então ele vai sair os timbres que vem no teclado, né? Quando você compra de fábrica, tem os sons lá, que são os timbres, eles vão sair nos alto-falantes do teclado. Se você coloca no off, você para de controlar o que está aqui dentro, né? Que já vem programado, embarcado aqui no teclado, e passa lá para controlar o que está dentro do software, né? Que você colocar para controle externo, tá bom? Então, você colocou isso aqui. Você vai vir pegar um cabo USB, é o tipo micro USB. Ele é de uma geração anterior, né? Esse cabo aqui é o cabo de carregadores antigos, né? Eu vou até tirar ele aqui para vocês darem uma olhadinha bem de perto qual que é o modelinho dele. É aquele que ele é meio abauladinho, tá vendo? Ele não é o tipo C, ele é o tipo micro USB, tá bom? Então, vai conectar aqui bem sutil para não estragar a porta. Aí, conectou. Ele já fez o barulhinho lá no computador, né? O USB tá aqui. Ele já fez o reconhecimento do teclado Casio. Depois eu vou mostrar para vocês lá na tela como que ele faz o reconhecimento, como que você vê se ele conectou de verdade. Geralmente é bem prático, é plug and play. Você conectou ele aqui, ele já faz o reconhecimento, já baixa os drivers que são necessários para reconhecimento do dispositivo e ele já fica pronto, tá bom? Aqui você não mexe mais nada. Aqui a gente finaliza aqui, agora a gente vai mexer só lá no software, tá ok? Aí pessoal, vou começar a gravar aqui, agora com a tela, né? O teclado dele já está conectado, bonitinho no USB. Vou mostrar aqui para vocês no gerenciador de dispositivos. Já está até aqui, ó. O gerenciador de dispositivos, você consegue ver aqui na parte de controladores de som e videojogos que está aqui, ó, Casio USB MIDI. Então ele já está conectado, tá bom? E aí agora eu vou abrir o Reaper para a gente dar uma olhada lá dentro. Tá ok? Está carregando aqui. Pronto, carregou. Aí vamos lá. Qual que é o passo a passo aqui? Você vai, né,
Não sei se você tiver no traduzido, né? Opções ou options, né? Aí você vai lá em preferências, né? Preference. Aqui você seleciona tudo que tiver disponível aí no seu computador, tá bom? Sempre certinho, né? Na escala, né? De 1, primeiro é o primeiro e o último, número 4, o que for o último é para você. Aqui sempre o primeiro e o último também, tá bom? Aí eu dou sempre um OK aqui. Aí eu volto de novo lá no Preference, vou selecionar o MIDI Device e vou habilitar, né? Ele está Disabled, né? Vou colocar Enable e a saída também, tá bom? Entrada e saída, não sei se realmente é dessa forma, mas eu costumo fazer dessa forma e dá certo. Tá certo? Aí eu vou colocar para ele começar a gravar aqui, né? Vou selecionar a opção Input MIDI. Aqui ele já vai estar disponível o caso USB MIDI, né? Que já foi reconhecido. Todos os canais, tá bom? Aí eu vou selecionar o plugin que eu quero. No caso aqui, vamos no Labs. O Labs tem mais opções que a gente pode explorar aqui. Bom, ele carregou o Labs aí. Então agora ele já começa. Aqui, se você tocar ele está na percussão, né? Deixa eu começar a colocar ele para gravar aqui. Bom, aqui ele está gravando. Que aí eu consigo colocar o áudio como que ele está saindo lá para vocês. Isso, tô tocando aqui. Ele tá na percussão. Vou colocar um timbre de piano para vocês verem. Que legal. Então, piano aqui. Colocar o grand piano. Então, primeiro que ele tá saindo lá. Então, ele já tá controlando bonitinho, né? Você pode ver no sistema, você tá ouvindo o barulho dele no sistema, né? E aí agora eu vou mostrar algumas funções aqui dele, né? Aqui, por exemplo, aqui ele está em Local Control. Não sei se eu cheguei a comentar, mas quando você coloca Local Control, aqui no teclado ele já não vai ser mais som, né? Ele vai ser só lá dentro do software. Então não estranhe isso, é normal. Aí vamos lá. O que a gente tem de opções aqui que dá para utilizar como MIDI, né? MIDI Out Velocity. Ele tem que estar em off. Ele tem vários níveis de velocidade que é relacionado à parte de sensibilidade das teclas, tá? Então, uma vez que você coloca no off, você consegue, mais sensível, bate mais forte, ele sai um som mais forte. Então, você consegue usar a sensibilidade que o teclado te oferece lá dentro do software, tá bom? Então, essa é uma opção bacana. Então, sempre no off. MIDI Out Oct Shift. O que é isso aqui? Relacionando as oitavas do teclado. Então, 0 é o padrão normal, né? Se eu mudar a oitava, abaixar uma oitava, isso aqui é algo que dá para utilizar sempre, né? Tem bastante música que gosta um pouquinho mais grave, né? Gosto de explorar bastante, então é uma opção legal que eu achei. E acho que é isso, sensibilidade e o pitch bend também, tá? Pitch bend, por que é legal? Vou mostrar aqui a tela do software. Você está vendo que esse plugin específico, que é o Labs, ele oferece a opção de pitch bend, tá vendo? Então o que acontece? Se o plugin do software que você utiliza, ele tiver essa opção de pitch bend, muito provavelmente ele vai conseguir funcionar. O meu, ele tem até a opção de... a oitava lá no plugin ele não funciona. Mas aqui no teclado ele já funciona. Mas o pitch bend ele vai funcionar. Vou tocar.
muita gente falou, eu já vi vídeo, muita gente falando que ele não funciona, mas ele funciona sim. Basta o plugin do software que você utiliza, né? Plugin específico, ele ter essa opção de pitch bend, que aí ele vai funcionar bonitinho, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Acho que as coisas mais importantes aí que vocês precisam saber sobre o MIDI é isso, né? Vocês viram como que foi feita a conexão aí, tudo certinho. Essas opções, né? MIDI Out, Shift, a parte de sensibilidade da tecla, tudo bonitinho, as oitavas e o pitch bend, né? Que é possível usar. Então você tem N aplicações. Assim, a única coisa que eu senti um pouquinho de falta, que eu não sei se dá para fazer ou se tem opção nativa aqui do teclado para você controlar por aqui lá no plugin, né, que você estiver utilizando, um software específico que você estiver utilizando, é o Transpose. O Transpose ele só tem aqui para os sons do teclado, né, quando você está tocando ele local, né, como arranjador. Agora, para MIDI eu não achei, pelo menos, né? Se você souber, né, ou tiver alguma experiência, alguém que saiba como fazer isso, se puder colocar nos comentários para ajudar, vai ajudar bastante todo mundo, tá bom? Mas do restante é isso, tá ok? E acredito que essas configurações sejam bem aplicáveis também para outros softwares aí, para outros plugins. Então dá para explorar bastante coisa, tá certo? Então é isso. Bom, então pessoal, como eu mostrei aqui, vocês podem ver que tem bastante opção, né, ainda que você consegue utilizar com esse modelo de teclado como controlador, né? Como eu falei, a opção Pitch Bend você tem a opção sim, né, de utilizar. Eu vi muitos vídeos que falam que não tem essa opção, mas tem sim. Só que necessita que o plugin tenha, né, essa opção de Pitch Bend lá nativo do plugin. Então você consegue, né, fazer esse tipo de efeito, né, com esse controlador. Você tem a opção também do MIDI Out, né, que é você mudar as oitavas, né? Então você consegue o músico quer tocar um pouco mais grave ou quer tocar um pouco mais agudo, você tem essa possibilidade de fazer a alteração das oitavas, né? E eu acho que é isso. E a sensibilidade também. Sensibilidade, muitos vídeos eu não achei quase nada de conteúdo. Eu sempre estava atrás, né? Principalmente quando eu estava pesquisando para comprar esse modelo de teclado. Eu tinha muita dificuldade porque eu não sabia realmente quais as funções que eu conseguiria utilizar com esse controlador dentro do Reaper. Principalmente do Reaper, que é o software que eu mais uso, né? Eu não tenho muita familiaridade, nem muito contato com outros softwares para gravação de áudio, né? Para esse tipo de gravação multitrack assim que eu faço. E essa foi uma das dúvidas que me pegou bastante, porque eu não sabia realmente quais as funções que tinha. Então você vê que tem essa possibilidade. A sensibilidade das teclas ela é possível também ser utilizada, né? Você tem a opção aqui de você desligar, né, a velocidade, que é a função que o teclado mostra aqui, conforme eu mostrei. E então é algo bem legal, fica algo bem orgânico assim de você tocar. Eu já vi vídeos que falam que você consegue colocar numa saída, né? Esse modelo de teclado ele tem uma saída de fone de ouvido P2, né? Que acredito que também sirva como entrada P2, porque eu já vi vídeos mostrando algumas pessoas utilizando ele como controlador e ele mandando o sinal, né, como MIDI para dentro do software e tendo um retorno
utilizando os alto-falantes do próprio teclado. Então isso eu achei muito bacana. Eu confesso que eu não testei ainda e não sei se realmente funciona, né, se fica um som legal. Mas também é uma das possibilidades que eu vi que dá para fazer. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí. Se você está pensando em comprar esse teclado, comenta aí, coloca nos comentários. Se você já tem um modelo de teclado, coloca também qual que é a sua experiência, se você está gostando. Se eu te ajudei, comenta aí, dá aquela força aí que a gente vai se ajudando. Tá legal? Muito obrigado, viu?